em Direito Processual e Desenvolvimento, e a Germana me pediu para fazer um estudo da Lei 851, né, que é a lei que trata aí do regime próprio de previdência de Santa Quitéria. Né, ele trata tanto da questão dos benefícios, como também regulamenta o próprio instituto. E aqui hoje eu vou fazer uma fala, não vai ser uma fala chata, vai ser uma fala... vou tentar ser o mais leigo possível, até porque a nossa intenção aqui não é complicar, a nossa intenção é descomplicar. E aí eu não vou sair lendo aqui todos os artigos, até porque seria muito chato fazer uma apresentação dessa forma. Na verdade, eu li toda a lei, separei os principais pontos da lei, né? Nós temos aí uns 8 slides, e são slides bem tranquilos. Eu achei interessante deixar em slide, porque à medida que vocês vão me ouvindo, vocês vão acompanhando também o que é cada assunto. E aí, no final, tenho certeza que vocês, mesmo não tendo lido a Lei 851, vão ter total conhecimento do que ela trata. Ok, pessoal? E aí, como eu falei, quem quiser pode ir fazendo perguntas no chat, né? Eu peço, assim, que durante a apresentação não dá para mim parar, porque senão a gente quebra a dinâmica, mas vocês podem... tem uma opção de levantar a mãozinha que vocês podem clicar, que eu sei aqui a ordem, que fica uma ordem aqui salva. E também, caso não queira levantar a mão durante a apresentação, assim que a gente concluir, vocês podem levantar a mão, que a gente vai tirando as dúvidas de vocês, ok? Então, assim, gente, nossa apresentação ela vai ser resumida da seguinte maneira. Nós vamos falar um pouco sobre a reforma da Previdência que foi feita e os impactos da reforma para o regime próprio de Previdência, né? Até porque existem regras que com a reforma da Previdência de 2019 se aplicam automaticamente, outras não. E é muito importante a gente fazer essa distinção, porque às vezes as pessoas acham que tudo que foi aprovado na reforma do regime geral vale para o regime próprio, não é verdade, né? Tem coisas que não valem para o regime próprio, vocês vão entender depois que a gente for falar sobre isso. Numa parte 2, nós vamos falar sobre os beneficiários do fundo, então quem são as pessoas que podem ser beneficiadas pelo Fundo Próprio de Previdência aí de Santa Quitéria e quem está de fora. Vamos falar sobre a manutenção do fundo, né, como é que funciona essa questão dos descontos, o que é que pode ser descontado do contra-cheque de vocês e o que não pode, até porque se tiverem sido feitos descontos indevidos, vocês vão ter direito de pedir restituição, se for o caso. E também para vocês entenderem como é que funciona essa questão da alíquota, né, a questão da taxa de administração e também outras formas do fundo obter receitas, como através das aplicações. Um quarto ponto são os benefícios do fundo. A gente vai falar um pouco sobre a questão da aposentadoria por invalidez, aposentadoria compulsória, por idade, por contribuição. Vamos falar um pouquinho sobre as regras de transição, né, sobre as regras de cálculo, como é que funciona essa questão aí do que é proporcional, do que é integral, do que é paridade, né, para vocês entenderem até como é que funciona a forma de reajuste dos benefícios do fundo e também em relação à questão das pensões. Um quinto ponto são os benefícios que agora estão fora do fundo, né, porque antigamente eles eram pagos pelo fundo, mas com a reforma, obrigatoriamente o município é que vai custear diretamente esses outros benefícios. A gente vai falar um pouquinho sobre auxílio-doença, readaptação, salário-família, auxílio-reclusão, licença-maternidade, auxílio-natalidade e abono de permanência. E, por fim, vamos falar aí da composição do fundo, né? Ele é dividido aí no Conselho de Administração, Conselho Fiscal e como é composta a diretoria executiva. Então, basicamente, a nossa apresentação vai se ater a esses 6 pontos que, de maneira geral, trata, né, da lei como um todo. Então, vamos avançar aqui. Primeiro ponto. Regime próprio e regime geral. O regime geral, gente, ele é o INSS. Quando vocês têm regime próprio, como é o caso de Santa Quitéria, as regras do regime geral não se aplicam para vocês. Né? Então, tiveram muitas mudanças que aconteceram com a reforma da Previdência em novembro de 2019, e dentre essas mudanças, tiveram aquelas que se aplicam automaticamente para quem tem regime próprio, e tem aquelas regras que não se aplicam para quem tem regime próprio. Ou seja, para que essas regras sejam aplicadas, é necessário que o município ele faça uma reforma previdenciária em âmbito local. Aí, em Santa Quitéria, nunca foi feito, graças a Deus, isso é até bom, uma reforma em âmbito local. Porque em muitos lugares, como, por exemplo, no governo do estado do Ceará, para quem é aí servidor público estadual, foram feitas algumas reformas, né, e foram reformas ruins, porque mudaram regras que eram mais benéficas do que aquelas que estão previstas na reforma que foi feita pelo governo federal
em novembro de 2019. Agora, tem alguns pontos que, mesmo sem reforma no âmbito local, eles são aplicados para todos os lugares que têm regime próprio, como é o caso de Santa Quitéria. Então, é importante nesse primeiro momento que vocês saibam que as regras de aposentadoria e de pensão, por exemplo, elas, do regime geral, elas não se aplicam para vocês. Então, é diferente. Vocês, quando escutarem no jornal qualquer regra relacionada ao INSS, lembrem-se, elas não se aplicam a vocês. Porque as regras do INSS são aquelas regras do regime geral que não têm relação direta com as regras do regime próprio. Ok? Então, é muito importante fazer essa diferenciação para vocês não acharem que as regras atuais do regime geral, que são inclusive piores do que as regras que vocês têm aí, se aplicam automaticamente para vocês, porque vocês ainda usam regras antigas de aposentadoria. Eu falo antigo, não é querendo dizer que tem que ser mudado, mas é porque são regras que eram antigas para o regime geral, mas que para vocês, que são regime próprio, ainda permanecem. E o que fez a reforma, né? A gente até brinca, reforma a gente chama de deforma. Porque, na verdade, essa reforma, ela deformou a previdência dos servidores. Eu até botei a imagem de um prédio caindo, porque aí, basicamente, seria o regime geral desmoronando. Porque, para quem é vinculado ao INSS, tiveram muitas percas, né? Muitas mudanças do INSS fizeram que as pessoas demorassem mais para se aposentar. Para vocês, tiveram algumas coisas que foram aplicadas, mas os prejuízos foram bem menores. Então, quais foram as mudanças da reforma que, independente de mudança aí na lei local, se aplica para vocês? A primeira delas é que não é mais possível incorporar a gratificação que vocês recebam a partir de novembro de 2019. Eu não sei se vocês sabem, mas no regime jurídico de vocês é possível incorporar as gratificações recebidas. Só que vocês só vão poder incorporar as gratificações que tenham sido recebidas até novembro de 2019. De dezembro de 2019 para frente, quem recebeu gratificação não pode mais incorporar. Essa vedação ela foi criada pela reforma da Previdência. Então não quer dizer que você tenha perdido o direito de incorporar, não é isso. Quer dizer que de dezembro de 2019 para cá, as gratificações recebidas a partir daí não podem mais ser incorporadas. Agora, se vocês tiverem recebido gratificações em anos anteriores, 2019, 18, 17, 16, 15, por aí vai, como é direito adquirido, vocês ainda podem adquirir, aliás, vocês ainda podem incorporar essas gratificações. Outra mudança também que aplicou para vocês foi a impossibilidade de converter o tempo especial em comum. Para que vocês saibam, gente, o que é o tempo especial? Existe uma regra, né, que foi depois alterada, para quem até novembro de 2019 tinha 25 anos de serviço, dependendo da idade, que trabalha em ambiente insalubre, tem direito à aposentadoria especial. Mesmo vocês que são regime próprio, essa previsão ela não existe na Lei 851, mas o Supremo Tribunal Federal deu uma decisão alegando que enquanto não for regulamentado, tanto no município, no estado ou na União, a aposentadoria para quem trabalha em ambiente insalubre se aplica automaticamente à regra que existe no âmbito geral. Então, mesmo não existindo essa regra da aposentadoria especial na lei de vocês, vocês têm direito à aposentadoria especial, ou seja, aquelas pessoas que trabalham em ambiente insalubre, que durante toda a sua vida funcional trabalharem em ambiente insalubre, técnicos de radiologia, técnico de enfermagem, pessoal da saúde, quem completou 25 anos até novembro de 2019, independente da idade, pode pedir aposentadoria especial. No entanto, tem pessoas que, por exemplo, tem período de especial, né, em que trabalhou em ambiente insalubre, mas tem período de ambiente comum. Então, o que é que acontecia antes da reforma? Muitas pessoas juntavam os dois tempos. Quando eu junto o tempo comum com o tempo especial ele equivale a 40% a mais que o comum. Então, você acabava ganhando um tempo a mais, porque quando você pegava, por exemplo, 10 anos de tempo comum com 10 anos de tempo especial, você não tinha 20 anos, você tinha 24 anos. Porque daí você considerava o tempo especial 40% a mais do comum, então 40% de 10 você vai ter 4,
Então, você, na verdade, tinha 10 mais 14, que dava 24. Só que a reforma, ela proibiu, a partir de novembro de 2019, a conversão do tempo especial em comum. Então, aqueles servidores que até novembro de 2019 tinham tempo especial, eles ainda podem converter esse tempo ganhando 40% a mais de ano. Mas a partir de dezembro, não. Então, mesmo sendo especial, se você trabalhar em ambiente salubre, de dezembro para cá, você não converte mais esse tempo especial acrescentando 40% a mais nele. Você vai considerar ele de forma normal, como se comum ele fosse. E isso se aplica também automaticamente para vocês. Um terceiro ponto é que o regime próprio ele não é mais responsável pelo pagamento de benefícios que não sejam apenas aqueles relacionados à aposentadoria e pensões. Então, o fundo próprio ele só tem a obrigação agora de pagar aposentadoria e pensões. Outros benefícios que não sejam aposentadorias e pensões, eles passaram a ser pagos diretamente pelo município. Então, por exemplo, auxílio-doença, salário-maternidade, auxílio-reclusão, salário-família, tudo isso, eles passaram a ser pagos diretamente pelo ente. Eles não podem mais ser pagos pelo regime próprio, certo? Isso é ruim porque o município ele passa a ter menos recursos para gastar com os servidores que estão em atividade, porque a partir de agora, quando o servidor tirar auxílio-doença, quem paga é o próprio município. Quando o servidor tirar licença maternidade, quem paga é o próprio município, e por aí vai. O Fundo de Previdência, desde novembro de 2019, ele só pode pagar, isso aí não é uma faculdade, ele é obrigado. Ele só pode pagar aposentadorias e pensões. Um quarto ponto não interessa muito a vocês, porque esse é mais relacionado nos lugares onde o pessoal é vinculado ao regime geral. Né? Antigamente, o pessoal que se aposentava pelo INSS podia se aposentar e continuar trabalhando. A partir da reforma, quem pedia aposentadoria de dezembro de 2019 para cá, automaticamente se aposentou, se desliga do município. Só que aí, no caso do regime próprio, essa regra já existia. Então, para vocês não faz muita diferença, porque quem se aposenta no regime próprio, automaticamente tem que dar baixa no concurso. Mas, para quem é vinculado ao regime geral, isso acabou gerando uma perca, porque as pessoas não poderiam mais se aposentar e continuar trabalhando. Né? As regras de aposentadoria e pensões previstas para vocês, como eu já falei, não se alteram. Né? Então, mesmo sendo alteradas as regras relacionadas aos servidores da União e mesmo sendo alteradas as regras relacionadas ao regime geral, as regras de vocês que existem na Lei 851 em relação a aposentadorias e pensões, elas permanecem inalteradas, ok? O Abílio perguntou aqui se essa questão do item 3 é de forma automática. É sim, viu, Abílio? É de forma automática, viu? A própria emenda da reforma da Previdência estabelece isso de maneira automática. Isso é independente de alteração legislativa local, os municípios, a partir da emenda constitucional, desde novembro de 2019, já deveriam estar pagando diretamente esses outros benefícios que não sejam de aposentadorias e pensões, certo? E aí, pessoal, quem são os beneficiários do fundo? Né? Os beneficiários do fundo são os servidores públicos efetivos, né, os servidores concursados, o cônjuge e filhos de até 21 anos e seus dependentes. Né? Lá também tem possibilidade de se enquadrar irmãos, enteados e outros parentes, dependendo da situação, inclusive até em relação à questão de adoção. Mas o importante é que vocês lembrem que o beneficiário principal do fundo é o servidor público concursado efetivo. Contratados temporários. Pessoas que têm um cargo comissionado, mas não têm um vínculo efetivo com o município, eles permanecem no INSS. Da mesma forma, quem está em cargo eletivo. Então, se, por exemplo, tem um servidor que vai para a função de vereador, ou então assume a função de prefeito, ele sai do regime próprio durante esse período e fica no regime geral. Então, não pode, a contribuição, por exemplo, de temporário, não pode ser repassada para o fundo. A contribuição que é repassada para o fundo é apenas daquelas pessoas que são servidoras públicas efetivas. Então, o fundo ele é responsável apenas
resumindo aí de maneira bem geral, aqueles servidores que são concursados no município de Santa Quitéria. E aí, pessoal, como é que o fundo se mantém, né? O fundo se mantém aqui, eu separei 4 pontos que são interessantes relacionados a esse tópico, para que vocês saibam, né? Às vezes as pessoas até me perguntam assim, doutor Fried, por que é que o percentual do fundo próprio ele é maior do que o percentual do INSS? Né? Para quem não sabe, o INSS ele paga alíquotas a partir de 9%. Infelizmente, pessoal, o fundo próprio ele não pode pagar alíquota menor do que 14%. Isso é uma previsão constitucional. Né? Então, a alíquota do fundo próprio tem que ser a mesma alíquota que é cobrada dos servidores públicos federais, que é 14%. Né? Agora, há uma diferença, né? Porque no âmbito federal, a alíquota que foi aplicada foi a alíquota progressiva. E, claro, o fundo próprio de previdência, isso é uma grande vantagem, viu, Germana? Porque realmente, para ser aumentado, obrigatoriamente tem que ter lei municipal. Eles não podem aumentar de forma automática. Né? Então, na União, por exemplo, o servidor público federal ele paga 14%. Aí, graças a Deus, ainda é a alíquota antiga de 11%. Na União, inclusive, se instituiu alíquotas progressivas, né? Lá de 9, 11, 12 até 14%, e essa alíquota também pode ser instituída para vocês, mas há uma desvantagem nisso. Para o município instituir uma alíquota progressiva igual a do INSS, ele tem que primeiro provar que é deficitário, né? Ou seja, não quer dizer quando a gente fala em deficitário, não quer dizer que o fundo é negativo, não é isso. A gente quer dizer que o fundo, se fosse considerar tudo que ele arrecadou até hoje, ele deveria ter mais saldo do que tem. Né? Então, ele tem saldo positivo, mas a gente fala em déficit quando você deveria ter um saldo maior, considerando todas as contribuições, e é onde vem aquela questão de parcelamentos. Né? Então, se o fundo tem muito parcelamento, e se você fizer um cálculo atuarial e perceber que se todo mundo se aposentasse hoje, não teria saldo suficiente para custear todas essas aposentadorias, então você tem aí um fundo deficitário. E aí, para você colocar a alíquota progressiva, você tem que ter um fundo deficitário, isso aí você tem que apurar através de um estudo atuarial, considerando esses parâmetros que eu acabei de explicar para vocês. Infelizmente, quando você muda para a alíquota progressiva, você perde a paridade. O que é a paridade? A paridade é que todas as pessoas que se aposentam usando regras antigas, como eu vou já explicar, ou que estão no município a partir de determinado ano, a partir de determinado limite de ano, quando é dada a aposentadoria na atividade, esse reajuste, quando é dado em atividade, ele se estende para quem está inativo. Então, por exemplo, vou dar um exemplo aqui relacionado ao professor. Para quem se aposentou com direito à paridade, se próximo ano se manter esse reajuste de 31,3% para o professor, esse mesmo reajuste vai ter que ser dado para quem está aposentado. Agora, isso não é para todo mundo, não. Quando eu chegar na parte oportuna, vocês vão entender quem é que tem direito a essa paridade e quem é que não tem. Então, quando o fundo ele é colocado com alíquota progressiva, daquela data para frente, as pessoas não podem mais se aposentar utilizando essa paridade. Então, é por isso que essa alíquota progressiva ela é bom por um lado, porque ela permite esse percentual de 9%, inclusive até menor do que a alíquota que vocês pagam hoje, de 11%, mas em contrapartida, ele acaba dali para frente com direito à paridade. Quem já tem paridade não perde, porque é direito adquirido. Mas quem fosse aposentar a partir da alíquota progressiva para frente, aí já não teria mais direito. E claro, o servidor tem que decidir o que é mais benéfico para ele. Se é pagar uma alíquota um pouco maior, mas preservar esse direito à paridade, ou então pagar uma alíquota menor, mas perder esse direito à paridade. Né? E aí, como a Germana falou aí no chat, é provável que próximo ano vocês acabem não escapando desse aumento de alíquota, mas é interessante a gente estudar e verificar se não vale a pena a instituição da alíquota progressiva. Já que é possível a alíquota progressiva, dependendo da situação, é interessante a gente verificar se não é melhor estabelecer uma alíquota que vai de 9% até 14%, inclusive reduzindo a alíquota que hoje é paga de 11%, do que automaticamente se aplicar uma alíquota de 14%. Então, eu acho interessante fazer um estudo e até conversar com o servidor no momento mais oportuno para ver o que é que vale mais a pena. Manter a alíquota de 14%, colocar a alíquota de 14%, mantendo a paridade, que não é para todo mundo, como vocês vão já entender, ou então criando uma alíquota progressiva,
que permite aí um valor menor de desconto, inclusive para quem paga hoje 11%. Você também tem a contribuição patronal, que é a parte paga pela prefeitura. Você tem uma taxa de administração anual, que é de 2%, que é descontada uma única vez. E é muito importante essa parte, gente. A alíquota de 11%, que incide sobre a remuneração de vocês, ela não pode incidir sobre diárias, salário família e parcelas indenizatórias. Então, por exemplo, se vocês perceberem que estão descontando do seu contra-cheque a alíquota de 11%, colocando dentro da sua remuneração insalubridade, adicional noturno, hora extras, abono do Fundeb, entre outros, o município ele não pode fazer desconto em cima disso, porque são verbas de natureza indenizatória. A incidência da contribuição previdenciária, ela só pode incidir sobre verbas de natureza remuneratória. O que são verbas de natureza remuneratória? São aquelas de caráter permanente. Então, se você tem um salário base, se você tem uma vantagem que é de caráter permanente, que não depende de nenhuma outra situação para você perder, ou então, por exemplo, o 13º, porque você desconta do 10º, porque quando se aposentar vai receber 10º também, o município pode descontar em cima dessas parcelas, porque são parcelas, quando vocês se aposentarem, vocês vão ter um retorno em cima delas. Agora, do que adianta descontar em cima de salubridade, sono noturno, hora extra, abono do Fundeb, entre outros, se vocês não vão incorporar isso à aposentadoria? Até porque, para fins de cálculo de aposentadoria, verbas de natureza indenizatória não podem compor esse cálculo. Então, não adianta vocês contribuírem em cima disso para, quando se aposentarem, não receber nenhuma contrapartida. Né? Então, se vocês olharem a remuneração de vocês e perceberem que o município está descontando 11% em cima da remuneração, sem atentar para essa regra, vocês têm direito não só a pedir a suspensão dos descontos que estão acontecendo hoje, como também a restituição dos valores dos últimos 5 anos, desde 2016 para cá. Agora, é importante que a gente faça um levantamento de servidores, tragam sua ficha financeira dos últimos 5 anos, de 2016 até 2021, para a gente verificar se isso está acontecendo. Porque se tiver, o sindicato com certeza vai entrar com uma ação para que seja retirado esse desconto e seja devolvido os valores que indevidamente foram descontados do contra-cheque de vocês. E, claro, vamos entrar apenas para aquelas pessoas que são filiadas ao sindicato, né? O Abílio está colocando aqui que recentemente foi recebida uma progressão e que foi desagregado o salário base. Olha, Abílio, o quinquênio e a progressão são verbas de natureza remuneratória. Nesse caso, incide desconto em cima deles, certo? Aí, nesse caso, como são verbas de natureza remuneratória, o desconto de 11% é normal em cima deles. Agora, não pode, em cima das diárias, horas extras, salário família, insalubridade, adicional noturno, hora extra, periculosidade e sobre o abono do Fundeb também não pode. Ok? Vou tomar uma águazinha aqui, gente, que a garganta essa semana foi-se embora. Já bebi 3 garrafas d'água já. Deixa eu passar aqui. E aí vamos para os benefícios. Eu botei a foto do Chico Buarque rindo, vocês depois vão entender. De certa forma, os benefícios que vocês têm, o Chico Buarque está sorrindo por isso, ainda estão naquelas regras mais benéficas do que do regime geral. Então, vocês aí são abençoados de estarem com essas regras, porque muitas delas já foram modificadas. Inclusive, em muitos lugares tem regime próprio, essas regras também já foram modificadas. Mas nesse tópico é interessante que vocês atentem quais são hoje os benefícios que vocês têm relacionado à Lei 851, para que vocês entendam como funciona cada um deles e como é a forma de cálculo. Vamos lá. O primeiro benefício é a aposentadoria por invalidez. Então, a aposentadoria por invalidez, vocês já devem saber, é aquela quando o servidor não tem nenhuma condições de continuar trabalhando. Então, como o servidor está incapacitado, ele não tem condição nem de ser readaptado, depois eu vou falar sobre a readaptação. Então, o servidor, por não ter condições de ficar readaptado, ele é afastado definitivamente do cargo. Para essa aposentadoria tem que ser feito um laudo pericial para atestar que o servidor não tem condições nem de ser readaptado, nem de voltar ao trabalho. Né? Então, aí vocês podem presumir que a incapacidade ela tem uma natureza definitiva. E, uma vez aposentado por invalidez, se for relacionada a algum
problema de saúde obtido com desempenho no cargo, por exemplo, um professor que perca a voz, ou então um servidor que, no exercício da função, sofreu um acidente que lhe incapacitou, esse servidor tem direito a essa aposentadoria, inclusive de forma integral. E quando a gente fala de forma integral, né, esse cálculo integral ele só vale para aqueles servidores que tomaram posse no município até 31 de dezembro de 2003. Porque quem entrou depois de dezembro de 2003 não é mais a regra da integralidade. A integralidade é que você se aposenta pelo seu último salário. Só que quem entrou no município depois de dezembro de 2003, a regra que você aplica é a regra que está na Lei 851. E essa regra diz o quê? Ela diz o seguinte: você vai pegar 80% das maiores contribuições e fazer uma média aritmética simples. Então, lógico, se você vai fazer uma média das contribuições, o valor que vai ficar não é do último salário. Já que ele vai pegar toda a sua média, pode ser que ele pegue períodos que o seu salário era menor do que o que você ganha hoje. É por isso que quando você se aposenta pela média, você tem, de certa forma, uma redução. Agora, só tem direito a ser integral quem tomou posse até 31 de dezembro de 2003. Né? A aposentadoria compulsória, ela é aquela aposentadoria quando o servidor completa 70 anos. Então, completou 70 anos, automaticamente o servidor ele é desligado. Né? Então, se o servidor não tiver preenchido requisitos para se aposentar por nenhuma outra regra, ele é aposentado compulsoriamente ao completar 70 anos. Na 851 não fala nada sobre isso, mas para efeito de contribuição tem que ter no mínimo 5 anos. Então não adianta a pessoa fazer um concurso, trabalhar um mês, completar 70 e se aposentar. Tem um tempo mínimo. Então a pessoa tem que ter no mínimo 5 anos aí para poder usar essa regra da aposentadoria compulsória. A outra regra da aposentadoria por idade, para quem é homem, 65 anos de idade, 10 de contribuição. E para quem é mulher, 60 anos de idade, 10 de contribuição. Por essa regra, também há uma perca, porque vai ser feito o cálculo do seu benefício, não pela integralidade, mas sim pela média aritmética das suas contribuições. Então, por essa regra, tanto a compulsória como pela idade, vai ter uma queda independente de quando você começou a trabalhar. Né? E por essas duas regras também, gente, não há direito à paridade, certo? Porque só tem direito à paridade aqueles servidores que tomaram posse no município até 31 de dezembro de 2003. Quem entrou depois, essa regra da paridade ela foi extinta pela emenda 41 de 2003. Então, só tem direito à paridade aquelas pessoas que tomaram posse antes de dezembro de 2003. Só que, independente da data de posse, se o servidor tivesse aposentado compulsoriamente ou pela idade, aí a aposentadoria ela nem é integral e nem tem paridade. Como eu já expliquei, a paridade é aquele reajuste que é dado de forma automática. Quem recebeu na ativa, automaticamente também recebe na aposentadoria. Isso significa que, exatamente, sim, Germana, a pensão é a mesma coisa. Mesma coisa. Servidor público que faleceu, que tomou posse do município, antes de dezembro de 2003, que seus dependentes recebam pensão pela integralidade, também tem direito à paridade. Então, na hora que é dado o reajuste em atividade, esse mesmo reajuste ele é estendido para quem está como pensionista, no caso, né? E aí você tem outra regra, que é a aposentadoria por contribuição. Essa regra, ela se aplica basicamente àquelas pessoas que entraram a partir de janeiro de 2014, né? Para quem entrou antes, tem regras de transições que eu vou mostrar para vocês. Mas quem começou a trabalhar no município a partir de janeiro de 2014 pode também se aposentar por contribuição. De que maneira? 60 anos de idade, homem, 35 de contribuição. 55 de idade, mulher, 30 de contribuição. Né? E se for professor ou professora, aí você reduz 5 anos. Então, se for professor, 55 de idade, 30 de contribuição. Se for mulher, 50 de idade, 25 de contribuição. Lembrando que a forma de cálculo do benefício é pela média aritmética simples, ou seja, vai pegar 80% das maiores contribuições, vai ser feita uma média e a partir daí vai tirar o valor da sua aposentadoria. Por essas 3 regras que eu acabei de falar, nenhuma delas a aposentadoria será integral, ou seja, não será pelo último salário,
e também não terão paridade. Ou seja, o reajuste que será dado para essas pessoas tem que ser através de uma lei específica. Não é aplicado de forma automática o mesmo reajuste que é dado para o pessoal que está em atividade. Tá? Eu vou falar da pensão por morte ainda, mas eu quero finalizar essa questão da aposentadoria primeiro. Eu vou pular para o tópico 6, depois eu volto para o tópico 5. Doutor, e quais são as regras de transições? E para que servem regras de transições para que vocês entendam? Regras de transições. Não, tem que legislar. Não aplica automaticamente o NPC, viu, Germana? Tem que ser mandada uma lei. O NPC pode ser utilizado como indexador, inclusive o IPCA também, mas não se aplica de forma automática. Obrigatoriamente o gestor tem que mandar uma lei para a Câmara. E é uma lei de iniciativa privativa, só quem pode mandar é o prefeito. Os vereadores até podem indicar, mas essa indicação ela não obriga que o prefeito sancione ou mande o projeto de volta. O prefeito ele tem que mandar por iniciativa própria, ou indicando, ele entendendo que tem que apresentar, e aí apresentando, aí sim tem efeito. Mas se não mandar a lei, não há efeito automático, certo? E aí, gente, regra de transições. Doutor, e quem tomou posse no município até 31 de dezembro de 2003? Quem tomou posse no município até 31 de dezembro de 2003 tem regras mais benéficas. Então, você tem a situação daquelas pessoas que vão ter uma idade menor e uma contribuição que é semelhante, mas aí vão ter uma idade menor do que a exigida, pela que eu coloquei no tópico 4. Mas essa regra da emenda 20, ela não é integral nem tem paridade. Então, por exemplo, quem entrou no município até dezembro de 98 pode se aposentar utilizando a seguinte regra. Homem, 53 anos de idade, 35 de contribuição. Mulher, 48 anos de idade, 30 de contribuição. Então, vocês vejam que aqui ele exige menos idade do que a regra que está no tópico 4. Agora, só pode usar essa regra de transição da emenda constitucional 20 quem tomou posse no município até dezembro de 98. Quem entrou no município a partir de janeiro de 99 não pode usar essa regra, né? E a outra regra que tem, que é da emenda 41, aí sim, essa daqui se aplica para todas as pessoas que tomaram posse no município até dezembro de 2003. E dentro dessa regra é assegurada a integralidade e a paridade. Então, quem se aposentou por essa regra da emenda 41, que tenha tomado posse até dezembro de 2003, tem direito à integralidade e paridade, ou seja, se aposentar pelo último salário e ter o mesmo reajuste daqueles que estão em atividade. Né? E qual é essa regra? As pessoas que tomaram posse até dezembro de 2003, se tiverem 60 anos de idade, homem, 35 de contribuição, 55 anos de idade, mulher, 30 de contribuição, podem também pedir aposentadoria. Lembrando que para o professor, você reduz 5 anos. Então, 55 de idade, homem, 30 de contribuição, 50 anos de idade, mulher, 25 anos de contribuição. Em resumo, gente, quem entrou até dezembro de 98 pode usar a regra da emenda constitucional número 20, que não tem integralidade nem paridade. Quem entrou até dezembro de 2003 pode usar a regra da emenda 41, que tem integralidade e paridade. Quem entrou a partir de janeiro de 2014 não tem integralidade nem paridade e usa essa regra que está no tópico 4, que é a regra que consta aí na lei de vocês, que é a lei 851. Certo? E aí, uma última aposentadoria que não está prevista na lei 851, mas vocês têm direito, é a regra da aposentadoria especial. E aí, quem completou 25 anos, tendo apenas tempo insalubre, independente da idade, pode pedir a aposentadoria se tiver os 25 anos até novembro de 2019. E aí, para fazer isso, vocês têm que providenciar um documento chamado PPP, que é o Perfil Profissiográfico Profissional. Essa PPP ela é feita por um médico do trabalho, o município ele tem a obrigação de fazer essa PPP. Inclusive, depois eu vou falar com a Germana, até para disponibilizar um requerimento padrão, para que as pessoas que tenham insalubridade no contra-cheque possam pedir para que o município emita esse documento, sob pena da gente judicializar, para que seja averbado no fundo próprio
que essas pessoas, durante o seu trabalho, recebem insalubridade. Por quê? Quem tiver 25 anos trabalhando em ambiente insalubre até novembro de 2019, independente da idade, pode pedir aposentadoria especial. Quem não atingiu, doutor, 25 anos, até novembro de 2019, aí você aplica a nova regra de aposentadoria especial. Que nesse caso, você tem que somar a idade com o tempo de serviço, tem que ter no mínimo 25, e aí mulher tem que atingir 86 pontos, homem tem que atingir 96 pontos. Então, se somar a idade de contribuição e der 86 ou 96 pontos, se for mulher ou homem, respectivamente, pode ser utilizada essa regra da aposentadoria especial. E, por fim, o último benefício é a pensão por morte, né? E aí os dependentes até 21 anos têm direito de receber, cônjuge também. Não existe aquele limite de idade, no caso de vocês, a pensão é vitalícia, né? No regime geral, não, dependendo da idade do cônjuge, você tem um tempo, mas para vocês isso não existe, então, independente da idade do cônjuge, a pensão recebida por ele, ela tem natureza vitalícia. Então, o cônjuge que depende da pensão vai receber aí até o seu falecimento, né? Ou até então, se contrair um novo casamento, né? Aí perde a pensão que está recebendo. Lembrando que o fato do cônjuge receber pensão não impede que ele tenha uma renda. Então, o cônjuge, mesmo tendo um trabalho, mesmo sendo concursado, ele tem direito a continuar recebendo a pensão, e os seus dependentes até os 21 anos também têm direito de ficar recebendo a pensão. E nessa parte o Chico Buarque se entristece porque todos esses benefícios que deveriam ser pagos pelo fundo próprio passaram a ser pagos pelo município. Isso prejudica bastante quem está em atividade, porque parte do recurso que poderia ser utilizado por quem está em atividade vai ter que ser destinado também para aquelas pessoas que, de alguma maneira, necessitar desses benefícios que não sejam de aposentadoria e pensão. E quais são esses benefícios? Vocês têm o auxílio-doença, né? Que é o benefício para aquelas pessoas que têm que se afastar por mais de 15 dias. Até 15 dias, quem paga, se fosse um regime geral, por exemplo, quem paga é o município diretamente, mas agora não faz tanta diferença. Então, seja 15 dias, seja mais de 15 dias, quem vai pagar é a prefeitura. E aí tem que ser feito um laudo para atestar a sua condição. Essa perícia ela não pode ser marcada com mais de 60 dias, né? Se for marcada com mais de 60 dias, vocês podem entrar com processo para que um perito judicial ou o juiz antecipe a realização dessa perícia, e também, dependendo da gravidade, tem como pedir uma liminar em cada caso. E aí, no caso, se afastando de auxílio-doença, verificando que a pessoa não melhorou numa prorrogação, pode ser dada a oportunidade de ser feita uma readaptação. E na readaptação, você continua trabalhando em atividade, só que num cargo ou numa função diferente daquela que você fez concurso, mas que deve ter relação com a que você fez concurso. Então, se uma pessoa, por exemplo, é professora e não pode estar em sala, ela tem que ser readaptada numa biblioteca, numa sala multimeia, numa sala de reforço, ou em alguma área do suporte pedagógico que não prejudique a saúde dela. Então, isso é muito importante, porque você não pode confundir readaptação com desvio de função. Desvio de função é quando você é colocado num cargo que não tem relação nenhuma com o concurso que você fez. A readaptação não, ela tem relação. E quando você é readaptado, você não pode ter nenhuma perca. Então, por exemplo, pessoas que tenham sido readaptadas, que devem receber dos 70% do Fundeb, elas não podem ser retiradas de 70%. Elas têm direito de continuar nos 70% se houver abono também de receber qualquer abono. Não pode haver nenhum prejuízo por isso. Até porque a pessoa não pode ser prejudicada porque adoeceu. Né? Inclusive, em relação a isso, eu até disponibilizei para a Germana hoje um requerimento padrão para que as pessoas que estejam readaptadas e estejam fora dos 70, voltem para os 70 e recebam abono se tiver. Porque elas têm direito de receber. Né? E a readaptação ela é um procedimento intermediário entre o auxílio e a aposentadoria por invalidez. Porque é bem melhor você readaptar o servidor do que aposentá-lo. Né? Lógico, o servidor tem que ter condições para ser readaptado. Então, se o auxílio-doença não resolveu o problema, você tenta a readaptação. Se a readaptação não resolveu o problema, aí você passa para uma aposentadoria por invalidez. O terceiro benefício fora do fundo é o salário família. Quem tem direito de receber são aquelas pessoas que ganham uma remuneração, somando o básico, todas as vantagens,
até R$ 1.513,25, que tem um filho até 14 anos ou com deficiência. Essas pessoas elas têm direito de receber por dependente o valor de R$ 51,27. Ninguém sabe como é que vai ficar isso depois desse Auxílio Brasil que está tramitando, mas vamos esperar, porque se houver qualquer mudança depois, a gente avisa para vocês. Temos o auxílio reclusão, que também é um valor que os dependentes de um servidor, por exemplo, que esteja cumprindo pena, têm direito de receber, e os servidores que estejam cumprindo pena com remuneração de até R$ 1.503,25 garantem que a família possa receber esse auxílio reclusão durante o período que o servidor estiver cumprindo pena. Lógico, ninguém aqui está premiando que cometeu o crime. Na verdade, você não pode deixar a família daquele que cometeu o crime desamparada, porque a família não tem culpa pelo crime que foi cometido pelo servidor. Por óbvio, se o servidor vai ficar preso e não vai trabalhar e não vai ter salário, durante esse período a família do servidor vai receber esse auxílio reclusão até que o servidor depois volte à atividade. E aí você tem a licença maternidade, se eu não me engano, aí no município é de 6 meses, vocês têm uma lei aí que garante, na lei 851 fala apenas em 120 dias, mas vocês têm direito a 6 meses, porque o município depois aprovou uma lei reconhecendo esse direito. Vocês têm também o auxílio natalidade, vocês não sabem, mas está no estatuto. O auxílio natalidade, o servidor que tiver filho tem direito a um salário mínimo. Então, todo servidor aí que nos últimos 5 anos tiver tido filho, tem direito a receber esse auxílio natalidade no valor de um salário mínimo. Em municípios que não existe regime próprio, e existe essa previsão no estatuto, esse direito acaba não sendo reconhecido, porque só deve ser pago onde tem regime próprio. Como vocês têm regime próprio, então esse direito que está no estatuto de vocês, ele é reconhecido. Então, vocês têm direito aí de receber o auxílio natalidade. Tanto a servidora, que for mãe, como o servidor que for pai. Então, se o servidor for pai, mesmo que a sua mulher não seja servidora, ele tem direito também a receber esse auxílio natalidade no valor de um salário mínimo. E, por fim, você tem o benefício do abono de permanência, que o servidor que preencheu os requisitos para se aposentar, mas continuar trabalhando e não quiser se aposentar, ele tem direito de não descontar o valor da Previdência. Então, se o servidor já preencheu os requisitos para se aposentar e optou por continuar trabalhando, ele pode fazer um requerimento para que não tenha mais desconto da sua Previdência. E o nome dessa vantagem a gente chama de abono de permanência. E ela existe até hoje aí na Lei 851, que pode dispensar desses servidores que já preencheram o requisito esse valor aí de 11%, que é descontado todo mês do contra-cheque de vocês. A gente pode fazer, Abílio, como a gente está hoje fazendo um levantamento inicial dessas questões, a Germana está anotando tudo, e aí a gente, próximo mês, a gente vai fazer um requerimento, cobrando um requerimento padrão para que as pessoas que queiram cobrar possam ir no sindicato pegar e solicitar na prefeitura. Como você tem aí, Abílio, um prazo prescricional de 5 anos, exatamente, você pode cobrar desde 2016 para cá. Então, quem teve filho de dezembro de 2016 para cá ainda pode cobrar esse auxílio, tá bom? Aí, coisa boa. Vamos adiante. E aí, gente, a composição do... Se eu não me engano, acho que esse é o último tópico. A composição do fundo ela é formada pelo Conselho de Administração. Vamos na água de novo. Daqui a pouco eu vou ter que já readaptação também. E aí vamos à composição. Nós temos o Conselho de Administração, que é formado por 5 membros. Dentro desses 5, um tem que ser ativo e outro inativo. Obrigatoriamente, esses 2 membros, eles têm que ser indicados pelo sindicato. E esse conselho ele tem a obrigação de se reunir uma vez por mês. Esse conselho, ele praticamente, como o nome já diz, é autoexplicativo, eles cuidam de toda a administração do fundo. Então, eles aprovam, eles indicam, eles acompanham, eles fiscalizam, etc. A função desse conselho, eu posso dizer aqui que esse conselho é praticamente o cérebro do fundo aí, próprio de vocês. Até porque, em relação a aplicações, fiscalização, para acompanhar se a prefeitura está... E essa função ela é feita junto com o Conselho Fiscal, se os repasses estão sendo feitos, etc. Então, o Conselho de Administração tem uma importância fundamental dentro desse fundo, e eles têm essa obrigação de se reunir de forma ordinária, uma vez por mês, para que o fundo possa aí ser acompanhado, para que seja gerenciado,
para que possa ser aprovado toda e qualquer medida relacionada aos recursos, etc. Né? Um segundo é o Conselho Fiscal, que também possui 5 membros. 2 membros também são indicados pelo sindicato, um membro ativo e inativo. Diferente do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal ele se reúne bimestralmente. Então, a cada 2 meses, esse Conselho Fiscal eles têm que se reunir. E o Conselho Fiscal, como o próprio nome já diz, eles acompanham aí as aplicações, os rendimentos, se os repasses estão sendo feitos, se o patronal está sendo repassado, se os parcelamentos estão sendo pagos, questão de estudo atuarial, etc. Esse Conselho Fiscal ele faz todo o acompanhamento fiscal aí dos recursos que compõem o fundo próprio. E o último órgão é a diretoria executiva, que é composta pelo presidente, diretor de atuária, diretor administrativo e diretor financeiro. Esse diretor de atuária ele tem a mesma função de um secretário. E aí esse presidente, aliás, ele é responsável, claro, para, junto com esses outros 2 conselhos, gerir o fundo próprio de vocês. Certo? E aí, gente, eu fiz essa brincadeira aí, mas vocês podem perguntar, fiquem à vontade. Desculpa se eu fui aí um pouco técnico em algumas explicações, eu sei que o assunto é um pouco chato, tem muita regrinha, tem muita coisa complicadinha, mas se vocês pegaram pelo menos aí 25% do que foi colocado, vocês já entenderam algumas coisas que envolvem aí a Lei 851 de vocês. Eu acredito que muitos não sabiam de muitas coisas que estão aqui, então eu acredito que esse momento de informação que a Germana está proporcionando ele é fundamental para vocês, porque só dá para cobrar direito se vocês souberem quais são os seus direitos. Então, eu acho que esse é o primeiro passo para que a gente inicie essa luta, né, para regularizar o que tiver errado e para que vocês também, no momento oportuno, possam pedir as aposentadorias de vocês, os benefícios que vocês têm direito, ok?